Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Way Talks, o podcast, videocast produzido pela Way Carbon. Hoje, eu não sei se vai carregar o vídeo, nem o áudio que vocês estão ouvindo aqui, porque tem presenças aqui que não dá nem para... Não consigo nem me pronunciar direito. Estamos aqui com Sérgio Margulis, um grande amigo da Way, grande amigo nosso. Sérgio, bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. E com Melina Amoni, nossa gerente super especialista na agenda de risco e adaptação climática. Oi, Mel. Olá, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui do lado do meu grande mestre, que há anos eu venho trabalhando e aprendendo sobre adaptação. E é isso, hoje nós vamos falar sobre a agenda de adaptação climática, uma agenda pouco falada, talvez pouco entendida, talvez pouco discutida, mas que merece muita atenção. Então, para começar esse nosso papo aqui, a minha pergunta é bem direta. O que é mais importante, mitigação ou adaptação? Que pode haver até uma confusão, o que é uma coisa e o que é outra, né? Mitigação refere-se ao esforço de diminuir as emissões de gases de efeito estufa. A palavra talvez não seja super apropriada, mas é o que é mitigação. E adaptação dado que o clima está mudando, nós aqui embaixo vamos ter que, inevitavelmente, nos adaptarmos a essas mudanças. E aí isso, naturalmente, se chama adaptação às mudanças do clima. Claro que o problema do aquecimento global só vai ser resolvido com mitigação. Se não parar com as emissões, não se resolve o problema, ponto parágrafo. Então, realmente, é só através da mitigação que a gente vai estar na direção certa. Por outro lado, não adianta a gente acabar com as emissões e, nesse período até as emissões zerarem, o mundo ter sofrido uma quantidade estúpida de impactos, como, por exemplo, a gente teve aqui em Porto Alegre e o mundo inteiro vem experimentando um atrás do outro. Então, você tem que já estar se preparando para o problema. E é impossível, muito difícil, você dizer o que é mais importante. Quer dizer, sempre vai ter essa questão, princípio que a mitigação é mais importante, porque isso é que resolve o problema. Mas, para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência, a nossa saúde, não tem como abrir mão de adaptação. Então, são duas coisas que têm que ir juntas. O problema é claro que os recursos que são alocados para tratar da questão climática vão ser divididos. Uma parte tem que ir para mitigação e uma parte para adaptação. E aí essa é a polêmica, né? Quer dizer, o que seria ótimo colocar num, o que seria ótimo colocar no outro e qual que tem um efeito mais positivo. E aí é uma decisão, o de sempre, né? E, por fim, só lembrar que tem um papel importante nisso a divisão de países ricos e países pobres, países industrializados, países em desenvolvimento, né? Porque a gente pode falar adiante, eventualmente, mas, resumidamente, é o fato que uma diferença fundamental das duas coisas é que a mitigação interessa a todos. Qualquer esforço de qualquer brasileiro, qualquer americano, qualquer africano de diminuir emissões serve a todos, ao planeta inteiro. A adaptação é um problema local. Quer dizer, eu me preparar para as mudanças do clima não muda a sua vida. Você não tem nada com isso, eu me protejo o quanto eu quiser. E você pode se adaptar tanto ou mais ou menos do que eu. E eu também não tenho nada com isso. São decisões independentes. Então, enquanto que a mitigação está todo mundo de olho um no outro, quanto o esforço comum de mitigação, está todo mundo na mesma onda, no mesmo barco, não tem como cair fora dele, etc., apesar de alguns países estarem caindo fora, uma situação absurda. Na adaptação, não. Na adaptação, cada um faz o quanto quer. E aí, essa acho que talvez a diferença fundamental das duas coisas. Mel, quer complementar? Não, acho que o Margulis traduziu super bem, né? A gente consegue resumir isso em 4 pontos principais, né? Mitigação é mais tangível, né? Tem métricas, tem metodologias, a gente consegue visualizar aquilo que a gente de fato deve fazer e a adaptação ainda não, né?
Tem a questão aí do financiamento que é limitado, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui mais para frente, né? Mas, assim, grande parte dos investimentos são voltados para a mitigação, até porque existe uma oportunidade também, né? Principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, quando a gente olha para a mitigação, aproveitando a questão aí da transição para uma economia de baixo carbono, a questão do interesse político, né? Que eu ia tocar mais à frente também, mas você colocou muito bem, né? É um desafio global a redução. Eu sempre, nunca esqueço, uma das primeiras frases que você me falou, não me interessa se é os Estados Unidos, a China, o Brasil, quem está emitindo, todos vão sofrer do mesmo jeito, né? Só que esses impactos, eles são de fato locais. E aí interessam que os países mais vulneráveis, eles têm 1 milhão de outros problemas para poder resolver, de questão de infraestrutura, o social e tudo, que muitas das vezes não enxergam até como uma oportunidade de adaptar, né? Muitas das vezes é preciso colocar essa lente climática, que quando a gente está pensando numa infraestrutura de saneamento, de drenagem, a gente está contribuindo também para diminuir a vulnerabilidade social e aumentar a adaptação, aumentar a resiliência climática, né? Então, acho que está relacionado aí a esses 4 pontos aí, essas 4 questões. Pegando um pouco a fala de vocês dois, então, assim, olhando que mitigação é um bem ou interesse comum de muitos, e a adaptação é um interesse meio que proprietário, ou seja, cada um vai olhar a sua infraestrutura, os seus ativos, ou seja lá o que for, e pensar em adaptação. Na visão de vocês, por que se debate tão pouco o tema de adaptação? Assim, a gente vê muito fórum, muitos eventos, muitas empresas, muitos governos discutindo muito a fundo até o tema de mitigação, mas muito pouco o tema da adaptação. Então, na visão de vocês, por que isso ocorre? Ou, enfim. Eu acho que muitas das vezes a adaptação ela é vista como um custo e a mitigação talvez é vista como uma oportunidade, um investimento, sabe? Que as empresas, as cidades, enfim, elas conseguem ver um retorno em relação a isso. E a adaptação, às vezes, eu vou investir numa obra, mas assim, né? Que isso, óbvio que a gente sabe, né? A gente costuma fazer análise de custo-benefício, né? Tem um benefício muito grande, mas às vezes não é tão visível, tangível, sabe? Mas, assim, nós que trabalhamos aqui na agenda, a gente vê, né, que isso tem aumentado significativamente a busca, o entendimento, as discussões, né, em relação à adaptação, principalmente porque todos nós fomos ou seremos atingidos em algum momento, né? Independente de qual classe, escala, né? qual escala, todos nós aí seremos atingidos, né? E isso em todos os níveis, né? Tanto se você está falando de uma questão direta, né, o impacto direto, quando a gente também tem impacto na cadeia, né? Quando a gente pensa, a batata subiu, o café, né? A gente está muito nessa discussão, né? O café, o cacau, tudo isso está sendo impactado pelas mudanças do clima e tem oportunidade de adaptação para isso, para reduzir o custo final que chega para o consumidor, né? Então, é isso. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente vem traduzindo, talvez, a importância dessa agenda para dentro do dia a dia. Margulis, pode complementar, por favor. Assim, eu acho que eu concordo que a mitigação, você tem uma unidade comum que é carbono emitido, tonelada de carbono, e o que a gente quer é diminuir essa tonelagem lá que vai lá para cima. Então, quanto mais eu botar solar, eólica, hidrelétrica, etc., são fontes renováveis, eu vou estar reduzindo emissões fósseis e, portanto, combatendo diretamente na veia o aquecimento global. Então, ele é, nesse sentido, muito mais fácil de você medir. A adaptação é o seguinte, você, por exemplo, um exemplo que é o clássico, que é você pegar 2 Países Baixos, que já estão abaixo, mais ou menos, ou exatamente no nível do mar, Holanda e Bangladesh. A Holanda, sabidamente, todo mundo conhece aquelas fotografias, aqueles canais bonitinhos e tal, que são, assim, um país que é feito de drenagem. Eles sabem sobreviver dentro da água. E é um país super protegido de eventuais variações no nível do mar, etc. Quer dizer, é um país que
é feito na estrutura de água. É uma escola de adaptação, É, né? inclusive, Eu já estive lá numa academia de adaptação para conhecer as várias opções. É super interessante, mas desculpa. Não, é isso mesmo. Então, a Holanda é Uma escola. uma escola realmente de como lidar com isso. Agora, vamos para Bangladesh. Bangladesh é um dos países, se não é o país, não sei como é que mede exatamente, mas, enfim, é um dos países mais vulneráveis do mundo à questão climática. É um país que já sofre enormemente, porque é um país afetado por aqueles tufões e furacões, etc. E à beira não à beira-mar, mas assim, na região de Baixada, que é uma região de Baixada enorme, não é uma zona costeira, mas é toda a região entre assim, o centro do país e a zona costeira, é muito plana, muito baixa, e vivem 50 milhões de pessoas. E eles estão protegidos apenas por um dique, assim, um dique com uma estrutura que não é igual a que tem na Holanda. Então, assim, você vê que o que a Bangladesh precisa para se adaptar é uma outra conversa. A Holanda não tem essa conversa, já está preparado. É interessante notar que, por exemplo, há 2 anos ou 1 ano atrás, também os Estados Unidos foram pegos de calça curta, o Canadá foi pego, a Europa tem sido pega com ondas de calor enormes, morre muita gente, incêndios florestais, inundações, por outro lado, como teve na Alemanha, etc. Então, assim, está todo mundo, mesmo esses países ricos, tem sofrido na pele esses impactos. Mas é uma outra dimensão, que para eles é assim, é muito mais fácil lidar com esses impactos climáticos do que os países mais pobres. Então, a discussão de adaptação e mitigação é que os países ricos, de uma certa maneira, já estão adaptados, ou já estão muito mais adaptados do que os países em desenvolvimento. E, ao contrário, os países em desenvolvimento, assim, cara, eu estou preocupado com saúde, educação, segurança, escola, e agora vem esse negócio de clima que eu não posso ficar parado. O Brasil é um país que tem outras prioridades. Tem. Aí, quando vem em Porto Alegre, morre aquele monte de gente, é uma desgraça. Quem morre... Na economia. Impacto na economia, impacto e quem morre pobre, quem morre são os pobres, são os mais vulneráveis, ou seja, um negócio totalmente injusto. E aí você diz assim, pô, mas a gente não fez nada. Não fez nada porque você está preocupado e é razoável, né? Dizer assim, não, eu tenho educação, saúde, saneamento e segurança são absolutas prioridades. Só que aí vem o balanço difícil, o que é mais urgente. Então, essa questão de adaptação primeiro, ela não tem uma forma assim, tudo que você faz de desenvolvimento, você está se adaptando. Você colocar um sistema de saneamento, você está tirando a população do risco de ter uma chuva intensa que vai lavar aquilo com esgoto. Então, por quê? Porque você já está saneado. Certo. Que é, então, essa discussão que os países ricos já estão lá na frente, eles já têm a infraestrutura, eles já estão num patamar de desenvolvimento que a ameaça climática é bem menor. Então, eles, mais ou menos, não dão tanta prioridade, não tem dado historicamente tanta atenção, e essa COP é uma em que o Brasil, acho que muito acertadamente, não é só o Brasil, mas, enfim, chegou a hora de, assim, não, vamos falar abertamente de adaptação, porque a discussão é quem paga a conta. Pois é. E a discussão é assim, bom, quem paga a conta, apesar de a adaptação ser um problema de cada um, o Brasil vai adaptar o quanto ele quiser e a Argentina não tem nada com isso, e reciprocamente. Por outros, assim, peraí, mas esse problema aqui, quem causou foram os países ricos, principalmente, não exclusivamente, mas o fato é que os países ricos têm uma parcela mais significativa, então eles também teriam que contribuir, ou têm que contribuir, para a adaptação. E aí é onde um pouco começa a briga e a discussão que essa COP entra. Assim, nós três acompanhamos as COPs já há muito tempo. Eu já fui em 7, a Melina deve ter ido mais... Umas 8? 5. 5? Ainda vou chegar lá. Mas foi em todas. Não, brincadeira. Mas, assim, pelo que eu me lembro, assim, a agenda de adaptação começou a entrar na pauta quando foi aquela COP que era no Chile, que depois mudou para a Espanha e tudo mais. Foi a primeira vez que eu vejo os primeiros movimentos de se falar e pelo menos colocar na agenda inicial, de ter um fórum para discussão e tudo mais... nas COPs. De uma forma mais explícita. Pelo menos assim, mais né? escancarada, assim, né? E aí a gente vê COP no Brasil, desde a primeira carta da presidência da COP, já se coloca o tema de adaptação na mesa. Então, assim, qual que é a expectativa
falou um pouco, mas assim, qual que é a expectativa do Brasil e também dos países de se discutir, ter que botar esse burro na sala, né? E aí, como é que vocês acham que isso vai ser? Fácil não vai ser. Eu espero que a gente consiga, pelo menos, sair com objetivos claros e definidos, assim, sabe? Porque essa discussão, principalmente em relação à meta global de adaptação, ela já vem se arrastando há um longo tempo, justamente porque é difícil a gente definir metas. Como é que eu vou definir meta? Para os Estados Unidos, para a China, para o Brasil, que sejam comparáveis, né? Então, tem toda essa necessidade dos países desenvolverem os seus planos de adaptação nacional, né? Que eles têm que se desdobrar a nível local. E, inclusive, o Brasil, né, tá super engajado no plano clima, tanto com as visões de mitigação e adaptação, sinergia, estratégia transversal, né, para que isso seja, de fato, possível de ser aplicado, mensurado e financiado. Como é que você vai também financiar uma coisa que você não tem indicador nenhum, né? Isso é muito importante. E aí, falando, inclusive, em financiamento, né, e nas oportunidades do Brasil, e assim, o que vai ser discutido também na COP, só fazer um adendo aqui, inclusive mandar um beijo para nossa colega Nathalie, que é super da agenda, né? O Instituto Talanoa acabou de lançar um estudo trazendo que pela primeira vez a adaptação foi colocada dentro do Fundo Clima com projetos de análises. Então, a gente tem 4 bilhões já de projetos já em análise dentro do Fundo Clima, que é uma visibilidade também, uma importância que o Brasil está dando para questões de adaptação. Mas, voltando à COP, a minha expectativa é que, de fato, a gente fale em implementação, né? Já que é isso, né? Adaptar é implementar alguma ação para reduzir aquele risco, né? E, para isso, a gente tem a meta global de adaptação, que vai continuar sendo discutida. Tem o que a gente chama aí do mapa do caminho de Baku para Belém, que também traz essa agenda forte de adaptação. As próprias cartas da presidência da COP trazem essa questão da adaptação, né? Trazendo muito o multirão, né? A chamada. Então, assim, espero que a gente saia da discussão para, de fato, trazer uma COP de implementação, que essa que é a necessidade. Essa é a urgência. E ainda que o tempo, né, da adaptação, ela tem que ser muito mais rápida do que o tempo de negociação política, né? Então, a gente precisa de avançar nisso, né? Sim. Exato. Tocou no cerne, quer dizer, a questão de... quer dizer, um assunto... o sistema de negociação global do clima, ele é inerentemente falho por 2 coisas, eu acho. Primeira, que é que quando se senta na mesa para negociar, se chama todos os atores nacionais, etc., e não chama o ator principal, que é o planeta Terra. Então, os países definem isso, definem aquilo, e a Terra está com a temperatura cada dia subindo um pouco. Então, assim... E aí, paciente, você já está com... Está frio, está quente tá 1,5 demais, grau ou está 2? dando aí para aguentar? Ninguém consulta a Terra. Então, quando se diz que é uma decisão ótima, se diz, na verdade, o que a gente está se dizendo uns aos outros é assim, pô, chegamos no melhor possível. Só que o melhor possível, lamentavelmente, não é suficiente. Não. E não é o que a Terra está querendo e não está precisando. Então, primeira falha do sistema, a Terra não é consultada. Aliás, a Terra e, vamos lá, as espécies animais e não estão, vegetais e tal, não estão sendo consultados. O oceano também não está na mesa negociando. E está todo mundo sofrendo o diabo com esse negócio. Mas vai lá, vamos lá. Então, nós humanos assumimos, já que também nós causamos a lambança, nós somos responsáveis por resolvê-la. Então, tá bom, deixa a gente sentar na mesa, só nós, só humanos, e a gente vai resolver, supondo que a gente está preocupado com a Terra e com as outras espécies. A outra é que o processo de negociação e decisão dentro dessas COPs é um processo de consenso. É maravilhoso. E aí ferrou, Só né? que Quer não. dizer, no que começou sendo consensual, acabou. Você não vai conseguir a Arábia Saudita produzindo petróleo que só depende disso. Os Estados Unidos, a Rússia, e ao outro lado, o Zimbábue, Brasil, Chile, não vai ter consenso. As metas não são iguais. E botar China e Índia em cima, acabou. Cada um vai para um canto. Então, o consenso é bonito para você fazer um acordo de paz. Agora, para você negociar a meta, sabendo que o negócio tem um limite, está dado, é numérico, é matemático.
Então, você podia, na verdade, é simples resolver o problema se não fosse político. Você diz assim, olha, a meta não é 1,5 graus, quantas toneladas a gente ainda pode emitir de carbono? Podemos emitir, sei lá, 1 bilhão de toneladas. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, é 1 bilhão, agora a gente vai distribuir aqui entre os países, dar mais para os países mais pobres, etc., e os outros vão ter que segurar na marra. Ou vão comprar direitos um do outro, cria o mercado. Você, teoricamente, tem. Só que ninguém vai fazer um negócio desse, porque isso... Mas essa é uma solução que envolveria compromissos para valer, etc. E tal. E a gente não tem. Então, assim, não é que o processo de negociação atual, ele não, consensualmente, a gente não vai chegar lá, e, além de consensual, ele não tem penalização. Então, um país que não cumpre, os Estados Unidos pula fora. Hoje, desculpe, amigos, foi mal, estou fora dessa agenda. Não tem penalização nenhuma. Fica todo mundo babando assim, pô, ainda vou ter que fazer o meu e o dele. E assim aí, não tem... Nada acontece. Então, é muito difícil, não estou dizendo também que é uma solução fácil, os esforços dos países, às vezes, são memoráveis, assim, a gente que aqui conhece, o nosso time do Brasil inteiro, nessa negociação, tá, um diabo, politicamente super complicado e tal. Quando se fala assim, 1,3 trilhões que se está pleiteando, esse número é dizer assim, escuta, quanto que os países pobres precisam para alcançar um grau de adaptação que os países industrializados têm hoje. Exato. Ou seja, como é que cobre esse desenvolvimento? 1 trilhão? Não, são 500 trilhões ou muito mais do que isso. O investimento que você precisa para saltar, para a gente igualar o nível de adaptação. Mas que projetos que você tem que dê esse dinheiro? Por onde começa? Se você perguntar para o Brasil, está aqui um cheque de $1 bilhão. Começa por onde? O nosso PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, que é o grande plano de investimento do governo federal, que é um plano maravilhoso, cheio de ideias legais, não tem uma palavra sobre aquecimento global. Então, assim, se tem uns desafios ainda, uma coisa nova, difícil. Acho que, assim, já cansei de ser pessimista, já que tem que ser otimista. É isso. A gente está no caminho, né? Vamos... Está indo na boa. Os governos se movimentam numa velocidade muito diferente do setor privado. Então, aqui na Way, a gente trabalha com os dois, tanto o setor público quanto o setor privado, e a gente percebe que tem essa... É óbvio que tem uma velocidade diferente. Mas quando a gente fala de adaptação, tem uma, eu diria, corresponsabilidade ou até uma ação mais rápida do setor privado. E aí eu queria perguntar para vocês, como que o setor privado, na visão de vocês, né, como o setor privado tem trabalhado o tema de adaptação junto ao setor público? Não, vamos lá. Essa questão ela é muito interessante porque, assim, ao contrário do setor público, que você falou assim, que não tem penalização, pelo menos por enquanto, no setor privado tem a penalização e avanços de regulamentações, né? Regulações, normas, enfim, né? Como, por exemplo, a gente temos aí a IFRS, no qual as empresas do Brasil, né, as empresas de capital aberto, elas vão precisar de divulgar todos os seus riscos climáticos, né, de uma forma transparente. E isso faz com que o setor privado tenha esse olhar mais específico para a identificação dos riscos, para a gestão dos riscos, né, e para implementação de ações de adaptação. E aí, o que eu tenho visto cada vez mais também, né, e é um benefício, especialmente em alguns setores, esse olhar para a cadeia, olhar para o entorno, né, o olhar para a comunidade. A gente trabalha muito com infraestrutura rodoviária. Do lado da infraestrutura rodoviária, né, geralmente você tem o que a gente chama de comunidades lindeiras, ali que são uma população extremamente pobre, né, vulnerável. As empresas elas já estão com esse olhar aí numa visão climática, social, né, de conseguir ampliar e apoiar o setor público em ações aí para reduzir essa vulnerabilidade. Então, assim, para mim o papel do setor privado que tem essa penalização é trazer também essa oportunidade de investimento em tecnologia para as comunidades que trazem um bem, né, um retorno para as próprias empresas. Muito bom. Sim, pensando complementarmente, quer dizer, isso que a Melina falou, né, quer dizer, o setor privado tem um interesse comercial de estar correndo atrás. Quer dizer, cada problema que se coloca à frente
vira um desafio e uma oportunidade. Então, assim, agora a gente tem que adaptar, agora a gente tem que descobrir tecnologia. Ótimo, aí o setor privado vai atrás, investe para descobrir como lidar com o problema ou descobrir novas coisas e tal. Então, assim, é um interesse que o Estado não está nisso. Não é o Estado que tem que orientar e ele puxar pela mão. É cada um correndo atrás. Então, essa questão da oportunidade é fundamental. O setor privado também, ele, além desse interesse espontâneo, autônomo, que não precisa do Estado para estar nem dizendo as oportunidades que tem pela frente. Aliás, vide o custo da geração de energia solar, né? Quer dizer, hoje é mais barato gerar energia solar do que qualquer outra. Então, assim, é incrível, é interessantíssimo isso. Mas a adaptação, de novo, é uma coisa que cada um adapta quanto quer. A gente falou isso, né? E, por exemplo, um caso clássico, emblemático, é o setor agropecuário, que é, no Brasil, tão importante, tão dinâmico, tão não sei o quê, e é, assim, de todo o nosso respeito, admiração. Por outro, surpreendentemente, o Brasil tem pesquisa de ponta de como manter a agricultura e até, talvez, aproveitando as mudanças climáticas para manter a produtividade, crescer a produtividade, fazer consorciamento, enfim, várias técnicas de conservação do solo, melhoria dos animais, mudanças genéticas, enfim. O diabo de coisas que são feitas pelo setor privado e impulsionadas também pelo Estado, mas você tem um lado também desse setor que é completamente maluco, que é o setor mais diretamente afetado pela mudança do clima. Não tem nada mais direto na agricultura do que a agricultura sendo impactada pelo clima. Os caras vivem da chuva e do sol do dia seguinte e da temperatura. E ainda tem setores, amplos setores desse setor agropecuário que são contra, que acham que isso não é muito importante, que a Amazônia não estão querendo ver o papel da Amazônia, de manter aquela diabo em pé, que se sair a Amazônia, cara, acaba a produtividade, o Centro-Oeste não vai ser o que é, a produção não vai ser igual. Pô, esses caras não é possível que não estejam vendo isso no longo prazo e no médio prazo. Quer dizer, então, você vê que o setor privado tem caras e caras dentro de um mesmo subsetor, você tem posições diferentes, você pode ter indústrias que estão muito preocupadas já nas suas cadeias de fornecimento, tem outras que estão... Aliás, que é como cada um de nós, né? Você pode estar mais ou menos preocupado do que eu. E, assim, finalmente, como a Melina mencionou, né? Assim, pelo menos existem... O espaço de diálogo entre o setor público e privado tem só crescido. Precisa realmente, assim, ter um papel do Estado de informação, porque isso é uma coisa muito nova. Ninguém sabe, vai mudar o clima, tá bom, vai mudar como? Para onde que vai isso? E o que eu faço? Então, assim, que tecnologias tem? É muito difícil, ninguém sabe, não é tão simples. Não é trivial. Tem as oportunidades, mas eu acho que essa parceria é uma... eu acho que, assim, só para finalizar essa parte, é falta de clareza e de entendimento de como essas ações, elas podem ser escaláveis, né? De pensar no local e de ir ampliando essas experiências, união, né, entre setores, né, que os esforços eles possam ser comuns e com benefícios múltiplos, né, para trazer adaptação, não para tirar, na verdade, a adaptação de uma agenda reativa para, de fato, uma agenda estratégica que gere oportunidade. Né? Então, acho que por isso essa colaboração entre várias frentes, aí a sociedade civil, o setor público, o setor privado, a academia, né, é importante para que essa agenda aí, ela seja, de fato, fortalecida e vista como uma questão estratégica de curto, médio e longo prazo. Né? Esse entendimento das diferentes escalas temporais e espaciais, ela é super importante. Gente, como sempre, dá para nós três ficar conversando aqui horas. Né? Mas vamos encerrar hoje. Muito obrigado, Margulis, pela participação. Mel também. Acompanha a gente vai continuar debatendo esse tema. Estaremos na COP com uma delegação lá, então acompanha a gente lá também. Na volta vai ter um debrief para a gente ver o que foi falado de adaptação na COP. E a gente volta com essa mesa aqui. Muito obrigado e continue nos acompanhando. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Legal, obrigado. Obrigada. Prazer.